Bom, em live, petistas criticam as ações do governo federal contra o coronavírus. Acompanhe com o Daniel Lian. Petistas criticam ações do governo federal no combate ao coronavírus. Durante uma live que reuniu os caciques do partido, muitas críticas sobre o modo como o presidente da República, Jair Bolsonaro, está conduzindo esta luta. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou até um palavreado de baixo calão para dizer que a dívida tem que ser deixada de lado para que cheguem recursos à população de baixa renda. Se não tiver dinheiro novo no pedaço, se o governo não tiver coragem de fechar os olhos, essa porra dessa dívida, eu lembro dos americanos em 2009, eles tinham 77% da dívida, foram para 107% da dívida para resolver o problema do sistema financeiro. Nós ficamos discutindo agora que é preciso criar financiamento para os bancos resolverem tal coisa. Nós temos que libertar o dinheiro para o povo pobre. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, afirma que há uma subnotificação de casos de coronavírus e uma deliberação de não fazer testes para identificar pessoas contaminadas. Eu acho que tem uma certa deliberação em não fazer testes. Hoje, se você soubesse que os números não são esses, deve se multiplicar por 15, é mais de 100 mil, aí sim, nós poderíamos ter uma reação da população, uma relação muito mais efetiva. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, acentuou que não existe uma coordenação no país. Já a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, criticou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Para a deputada federal pelo Paraná, ele tem bom desempenho na mídia, mas é pouco eficiente em sua atuação à frente da pasta. O Ministério da Saúde também não está repassando os recursos e fazendo o que tem que fazer, né? Então parece que o ministro aí é bom de televisão e bom de entrevista, mas não de eficácia para levar o dinheiro e os equipamentos na ponta. Antes das declarações, governadores e prefeitos do PT relataram que não estão recebendo recursos e nem equipamentos de proteção individual em volume suficiente para atender às demandas da população. Para finalizar, e para não fugir à escrita, em um determinado momento da videoconferência, a ex-presidente Dilma chegou a apresentar uma certa dificuldade em relação à intimidade com o equipamento. Eu estou saindo aí da... Alô? Gleice? Alô? Oi? A senhora precisa acionar o vídeo novamente. Seu vídeo saiu. Se eu achar o vídeo, vou ficar feliz. Na barra embaixo, presidenta, se a senhora estiver com... Acontece na minha barra, aí, agora apareceu. Olha, e após a reunião de cúpula nessa quinta-feira, o PT definiu que não é o momento de aderir ao Fora Bolsonaro. O foco do partido continua na pandemia do coronavírus, com defesa do isolamento social e cobranças para que o governo federal haja na proteção aos mais vulneráveis. O grito de Fora Bolsonaro já adotado por parte da esquerda. Na quarta-feira, as frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular passaram a defender a saída do presidente. Derrotar Bolsonaro é fundamental para enfrentar o coronavírus, escreveram as lideranças em nota. Josias de Souza e o discurso petista em meio à crise, Josias. Primeiro, o Lula falando de dívida, a Dilma falando de manobras políticas e a Gleisi falando de eficiência, é mais ou menos como um padre dando lições de sexo. Não dá você ouvir a essa altura considerações de petistas tão graduados sobre a forma como o governo deve se comportar diante da crise, é uma piada pronta, porque o Lula é responsável pelo estrago que a Dilma Rousseff fez no país. Dilma Rousseff fez um estrago que produziu uma recessão monumental. Esse estrago, ele tem reflexos hoje. O país é mais frágil para enfrentar essa crise que nós estamos enfrentando agora, porque a Dilma Rousseff afundou o país com o beneplácito do Lula.
Então, você ouvir essa gente hoje dando lições, é muito evidente que o governo brasileiro precisa agora agir de forma extraordinária, porque nós estamos diante de uma crise extraordinária. Então, de fato, a dívida vai ter que ser deixada em segundo plano, depois nós vamos tratar disso lá na frente e todo mundo vai pagar. O brasileiro vai pagar. Agora, nós vamos pagar mais caro, porque o Brasil está mais despreparado para enfrentar esta pandemia por conta do estrago que o PT fez. E o fato de eles se posicionarem contra o fora Bolsonaro, a renúncia de Bolsonaro, que parte da esquerda já aderiu, isso é meio óbvio, a posição do PT é meio óbvia, porque a polarização hoje interessa aos dois lados, interessa ao Bolsonaro, interessa também ao PT. A esses dois polos não convém que uma força de centro se introduza entre eles. E hoje, o que está ocorrendo no país é um embate entre o Bolsonaro e governadores que tentam se firmar como forças de centro, capazes de ameaçar o poderio do Bolsonaro. Não interessa ao Bolsonaro que esse centro se solidifique e também não interessa ao PT. Então, é óbvio que o PT, a essa altura, não está aderindo a essa coisa de renúncia do Bolsonaro, porque não convém a eles. Eles têm uma posição muito frágil e qualquer ventinho que soprar e suspender uma força qualquer de centro deixa o PT a ver navios. Porque hoje o PT aposta nessa polarização com o Bolsonaro. Então, eles vão manter isto enquanto der. Ô Constantino, e o PT e a Dilma, você pode comentar ou você tampou os seus ouvidos, hein, Constantino? Não, eu não tampei não, Thiago. Eu acho que deve ter tido quase a mesma audiência dessas lives sertanejas aí, né? Veja, por que escutar petistas numa hora dessas, cujo partido devia ter sido já cassado o seu registro, né? Numa democracia séria não teria mais um partido como o PT. Mas por que escutar? Porque é sempre bom saber o que não fazer. Tudo aquilo que os petistas recomendam, a gente tem que inverter o sinal, né? O Lula e a Dilma quebraram o país, fora todos os desvios, né? Ontem estava circulando aí nas redes sociais a história de 242,4 bilhões, para você digitar no Google e ver o que aparece. Eu tenho boa memória, eu sei o que aparece. Aparece uma reportagem de alguém que virou militante, mas fazia jornalismo na época, e denunciava ali exatamente a roubalheira e os desvios na saúde da quadrilha criminosa disfarçada de partido político. O senhor Lula, ex-presidente, ele também é um criminoso, né? Então eu não gosto sequer da analogia feita pelo meu colega Josias. Eu acho que padre não é bem adequado para esse caso. Eu prefiro uma metáfora diferente. É como você pedir para criminosos falarem sobre ética e combate à criminalidade, né? É disso que se trata. Então, são especialistas no crime, são especialistas em destruir a economia e colocar em risco a própria democracia do país. É disso que se trata. O senhor Lula tem também explicações para dar ao juiz, que está cobrando lá sobre CDBs da dona Marisa, que amontam 256 milhões de reais. 256 milhões de reais. São esses os nossos defensores dos pobres e oprimidos. Quem ainda acredita no discurso da extrema esquerda, dos socialistas, realmente precisa acordar para a realidade.